Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou muito bem aqui na minha casa, né? Como eu já disse nas outras aulas, estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de a gente estar todos vacinados, né? Todos seguros para a gente estar podendo se encontrar na casa do nosso Senhor, para que a gente possa ter a nossa aula, né? A nossa escola da EBD de uma forma normal, como a gente já estava acostumado antes. Mas então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu vou estar começando com uma oração que o nosso Senhor Deus vai estar me usando nessa aula para mim falar da palavra dele ao coração de cada um de vocês aí em casa. Então vamos estar orando, crianças. Senhor meu Deus, vem estar diante da tua presença, Pai, lhe agradecendo por novamente o Senhor ter me dado a oportunidade de estar aqui, falando da sua palavra ao coração de cada criança que está em casa. Vem estar protegendo elas e abençoando elas e abrindo o coraçãozinho delas para nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, vamos começar a nossa história de hoje. Então, nos próximos domingos que eu for vir dar a aula, eu vou fazer uma coletânea sobre grandes reis da Bíblia. Hoje a gente vai estar começando a nossa coletânea, né? Coletânea é uma sequência de histórias. Para a gente começar essa nossa sequência de histórias sobre rei, a gente vai falar sobre Samuel. Samuel não foi um rei, porém, ele foi um grande profeta usado na vida de um grande rei. E para começar essa nossa sequência de histórias, a gente vai falar sobre Samuel. E para começar a história de Samuel, vamos falar sobre Ana, que foi mãe de Samuel, uma mulher e uma serva muito dedicada a Deus. A nossa história se passa em 1 Samuel, do capítulo 1, a partir do versículo 9. Então, vamos começar a nossa história de hoje. Pegue sua Bíblia e vai acompanhando comigo através dos capítulos e dos versículos que eu for lendo, ok? Então, vamos começar a nossa história de hoje, crianças. Ana era casado com Eucana, um grande servo de Deus. Eles dois eram servos de Deus que adoravam ao nosso Deus sempre. Eles estavam sempre no templo adorando a Deus, porém, ele sentia que faltava uma coisa. Para eles, lhe faltava um filho. Ana estava sempre orando e pedindo a Deus por um filho. Um certo dia, ela foi ao templo orar e suplicar a Deus por um filho. Ela suplicou muito a Deus. Aqui no versículo 11, ela faz um voto a Deus, né? Que se ela tivesse um filho, ela entregaria o seu filho para que ele fosse servo de Deus no templo. Naquela época tinha o templo, né? Como se fosse a igreja, que eles iam lá adorar a Deus e tinha a pessoa, né? As pessoas que cuidavam do templo. Então, Ana prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, quando ele tivesse uma certa idade, ela entregaria esse filho para que ele fosse servo do templo. Depois de orar e conversar com Deus, Ana conversou com Eli. Eli era o sacerdote que cuidava do templo. Então ela contou para ele sobre a promessa que ela tinha feito a Deus. E aqui no versículo 17, ele fala assim para ela: Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Então aqui Eli disse para ela em paz que Deus ia responder a oração que ela havia feito. E foi exatamente o que aconteceu. Logo, uma grande alegria se encheu no coração de Ana. Ela e Eucana estavam esperando um filho. Eles tiveram esse filho e o seu nome era Samuel, que significa Deus ouviu, que significava que Deus havia ouvido a oração de Ana e tinha lhe concedido um filho que ela tanto lhe pediu. Mas será que Ana iria se lembrar da promessa que ela havia feito a Deus quando ela pediu seu filho? Sim, crianças, apesar de ter passado um tempo, Samuel foi crescendo, Ana não havia se esquecido da promessa que ela tinha feito a Deus quando ela suplicou por um filho. Então, depois que Samuel atingiu uma certa idade, Ana pegou ele e levou até o templo e entregou para Eli, que era o sacerdote que cuidava do templo, para que ele ficasse lá e servisse ao templo assim como ela havia prometido. Samuel era ajudante de Eli no templo, juntamente com seus 2 filhos,
Ofni e Finéia. Porém, eles eram homens rebeldes e acabavam desonrando a Deus, acabavam desonrando o templo do nosso Deus. Samuel era um grande servo de Deus. Uma certa noite, quando Samuel estava dormindo, ele ouviu uma voz lhe chamando: Samuel, Samuel. Samuel levantou prontamente e disse a Eli: Estou aqui. Eli acordou, não entendeu bem o que estava acontecendo e mandou Samuel ir dormir. Disse que ele não tinha falado nada. Mas, novamente, enquanto Samuel dormia, uma voz lhe chamou: Samuel, Samuel. E a história se repetiu. Eli disse a ele que não havia dito nada. Isso aconteceu mais uma vez. Então, quando Samuel foi dizer a Eli, Eli percebeu que era a voz do Senhor que estava querendo falar com Samuel. Então, Eli disse a Samuel para que ele se deitasse e quando ele ouvisse aquela voz novamente, que ele estivesse pronto a responder ao nosso Senhor. Então, aqui no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E assim como Eli havia lhe dito a Samuel, ele respondeu, ele estava pronto a responder o nosso Deus. E ele disse assim: Fala, porque o teu servo te ouve. Então, naquele momento, Samuel estava pronto a responder o nosso Deus, que tinha uma mensagem muito importante para Samuel. Deus disse a Samuel que ele iria destruir a família de Eli por causa da maldade dos filhos de Eli. Então, na manhã seguinte, Samuel esteve diante de Eli e disse qual foi a mensagem que o nosso Deus havia lhe dado. Então, aqui no capítulo 4 de 1 Samuel, a mensagem do Senhor Deus foi cumprida. Ofni e Finéias estavam em uma guerra contra os filisteus. Nessa guerra, eles estavam ajudando a carregar a Arca da Aliança. Neste momento, eles foram capturados e mortos. A mensagem de que eles haviam sido mortos chegou até Eli. Ele ficou tão espantado com essa mensagem que ele caiu da cadeira e acabou falecendo ali mesmo. Então, o Senhor Deus tinha mandado uma mensagem para Samuel e como o nosso Deus, tudo que ele fala, acaba se concretizando, essa mensagem foi concretizada. A família de Eli foi totalmente destruída. Porém, a história não acaba por aí. Samuel estava cada vez mais próximo de Deus. Samuel era um grande servo de Deus. Porém, o povo estava um pouco afastado de Deus. Aqui no capítulo 7 de 1 Samuel, Samuel exorta o povo ao arrependimento, para que o povo estivesse cada vez mais próximo de Deus, para que Deus pudesse proteger eles, Então, aqui, crianças, o povo de Deus ouviu a voz do profeta Samuel, e a mão de Deus esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel, que significa que Deus esteve protegendo o seu povo durante toda a vida de Samuel. E essa foi a nossa história de hoje sobre Samuel, um grande profeta. Então, crianças, na próxima aula a gente vai ver como Samuel teve uma grande importância na vida dos próximos reis que estão por vir por aí. Então, crianças, vamos terminar a nossa aula de hoje com uma oração. Então, oremos. Senhor, meu Deus, vem estar diante da Tua presença, ó Pai, e pedindo que o Senhor venha estar abençoando cada criança neste momento, ó Pai. Vem estar cuidando e colocando a palavra do Senhor no coração de cada uma delas, ó Pai, que elas possam entender da Sua palavra neste momento, ó Pai. Também venho te pedir que o Senhor venha estar abençoando elas, guardando elas essa semana, ó Pai, protegendo elas, seus familiares e abençoando elas a cada dia, ó Deus. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês estejam tão ansiosos quanto eu para as próximas aulas que vamos falar sobre os reis. Então, tchau, crianças. Até a próxima aula.